Bom dia, são exatamente 11 horas e 31 minutos, estamos ao vivo no chat do portal HSM Online. Aqui ao meu lado, Carlos Alberto Gramani, que é especialista em gestão de empresas familiares e de famílias empresárias. Gramani, muito bom dia, obrigada pela sua participação. Muito bom dia, é uma honra estar com vocês e com os internautas. Então, a partir de agora, vocês podem enviar perguntas para o Carlos Alberto Gramani. E eu vou começar, então, te pedindo para explicar a diferença entre empresas familiares e famílias empresárias. As empresas familiares, ela tem uma gestão, como qualquer outra empresa, sofrendo alguns impactos dos familiares. A família empresária, ela tem que se organizar para perpetuar aquele patrimônio. Então, são duas coisas diferentes. As empresas, elas têm ciclos de resultados. E quando aquele ciclo é negativo, ela necessita de que os sócios familiares estejam organizados para poder apoiar a empresa. Quando isso não acontece, um fato negativo na empresa, ele de verdade ele aumenta quando a família não está organizada para apoiar a nova gestão ou a reconstrução. Muito bem. Gramani, o tema da sucessão é sempre motivo de um pouco de estresse numa empresa familiar. Quais são os recursos que existem para que isso seja minimizado? No primeiro momento, os descendentes devem ter regras claras de qual a capacitação necessária para que eles entrem na empresa. Então eles devem estar preparados e, além de eles estarem preparados, eles, no final de tudo, eles têm que querer trabalhar na empresa, porque muitas vezes você tem descendentes muito bem preparados, com os cursos necessários, mas com desejos diferentes do que trabalhar na empresa. Então é necessário que ele tenha uma preparação, com regras claras, e que ele deseje trabalhar na empresa. Você está assistindo ao videochat ao vivo aqui no portal HSM Online com Carlos Alberto Gramani, especialista em gestão de empresas familiares e também de famílias empresárias. E lembrando que na semana que vem, nos dias 18 e 19, a HSM realizará o Fórum de Gestão de Empresas Familiares no Hotel Transamérica, aqui em São Paulo. Um evento imperdível. Maiores informações você consegue no nosso portal hsm.com.br. Nós temos então aqui a primeira pergunta enviada pelo internauta. Gramani, como fazer para que o processo de sucessão não ocasione abalos no clima organizacional e nem reflita nas ações dos colaboradores? É muito importante que essa pergunta é essencial, achei ótima, porque é muito importante preparar a empresa para receber o descendente. Porque senão, se isso não for preparado, os profissionais que estão na empresa vão achar que aquele descendente vem para tirar o lugar deles. E não é verdade, ele vem para somar a gestão da empresa. Então, o descendente tem que estar preparado, e deve haver um trabalho específico de preparação prévia com os profissionais da empresa para a chegada desse sucessor. Falando de gestão familiar e gestão corporativa, quais são os princípios básicos que são diferentes nesses dois modelos e o que deveria estar incorporado da gestão corporativa na gestão familiar? Quando a gente trata de governança, existe a governança corporativa, cujos princípios estão definidos sobre o BGC, e a governança familiar, em tese, ela segue os mesmos princípios. A grande diferença é que quando nós trabalhamos numa empresa, as ações são mais frias, elas não têm emoção e nem podem ter. Então elas têm que organizar com transparência, com relatórios muito claros. E na família também tem que existir prestação de contas. Acontece que isso na empresa você estrutura tecnicamente e em tese exige o cumprimento e acompanha. Na família, a família tem um compartimento muito maior que é da emoção. E é isso que causa os maiores problemas, porque tem que ter transparência, alguns não querem ter. Tem que ter prestação de contas. Alguns familiares estão acostumados de cuidar do patrimônio e falam, por que eu vou prestar conta agora? Vocês estão desconfiando de mim? E não é verdade. Então, esse trabalho na família ele é mais delicado e ele segue os mesmos princípios da governança corporativa. Só que tem o elo da emoção. Agora são 11 horas e 36 minutos, você está acompanhando o videochat ao vivo com Carlos Alberto Gramani. Nós temos aqui uma pergunta enviada por Atégia. Como garantir uma adequada continuidade da empresa no decorrer das gerações da família? A primeira coisa na organização familiar é criar um conselho de família. Da mesma forma que na empresa tem que ter o conselho de administração.
que é o órgão máximo. Nesse Conselho de Família, devem ser então definidas as regras para a sucessão, para o sucessor poder entrar na empresa. Nessa hora, gera o comprometimento da família, por quê? Porque eles vão escrever. Isso não pode vir de fora para dentro como um padrão de mercado. Então, eles vão escrever, vão olhar o que é melhor para a família deles e o que eles gostariam para as próximas gerações. A melhor regra é aquela escrita para os familiares que ainda não vieram. Para duas gerações, vamos dizer, eu vou falar do seu neto. O seu neto ainda não veio, porque você é novinha. Obrigada. Se você escrever para o seu filho, você olha com o seu filho ali, mesmo que ele não trabalhe, já tem alguma coisa com a cara dele. Quando você escreve para o seu neto que ainda não veio, é alguma coisa mais ampla. Então eu gostaria que a minha empresa se perpetuasse com os seguintes princípios. Então fica muito mais fácil. Esta é a garantia, é escrever não para aquelas pessoas que hoje estão no comando ou que já estão na família, é para o futuro. Mais uma pergunta enviada por um internauta. Em média, qual o tempo considerado adequado para conduzir uma transformação de uma empresa familiar? Aí depende do estágio, porque a gente está falando aí da empresa. Eu diria que uma empresa familiar é igual a qualquer outro tipo de empresa, uma empresa não familiar, só que ela tem influências de pessoas com emoção, coisa que não existe se um private equity entra numa empresa, não tem nada de emoção, ele quer resultado e quer um resultado sustentável. Então isso causa um pouquinho de problema, porque de repente determinada coisa foi montada pelo fundador ou pelo meu pai, e essa transformação fica um pouco mais difícil. Se esse membro da família que está na empresa, ou os membros, estão interessados na mudança, isso fica mais fácil. Eles têm que estar interessados na mudança de coração. Não só falar que está interessado. Isso acontece muito. Eu gostaria de mudar, mas no fundo eu não quero. Eu vou perder o poder. Então esse é o complicômetro. Então não tem um período, depende tudo de como aquela família quer essa mudança. Se a família estiver organizada, é muito mais fácil.